Olá, pessoal. Aqui é a professora Andreia. Hoje nós vamos estudar a aula número 5 da disciplina de instalações elétricas e o título da aula é Carga instalada e demanda. Nessa aula, nós vamos abordar os seguintes tópicos: cálculo de carga instalada, cálculo de demanda, definição de tensões de fornecimento de instalações e estabelecimento do tipo de consumidor e requisitos para as entradas de serviço das edificações. Uma primeira informação que eu preciso dar para vocês é a seguinte: o fornecimento de energia elétrica em tensão secundária a edificações individuais a partir das redes de distribuição aéreas, bem como o estabelecimento de requisitos mínimos para as entradas de serviço destas edificações, é de responsabilidade da concessionária do estado onde se encontra a edificação. Então, na aula número 1, nós dissemos que existem diferentes maneiras de uma determinada edificação receber o fornecimento de energia elétrica. Nós comentamos que muitas delas recebem em baixa tensão e um mesmo transformador consegue alimentar diferentes edificações. Nós comentamos que há casos em que a edificação recebe alimentação em baixa tensão também, mas ela tem um transformador exclusivo para ela, então um transformador só da própria concessionária, que é exclusivo para alimentar em baixa tensão uma determinada instalação, e tem outras possibilidades também. Quando o fornecimento de energia para uma edificação não é mais em baixa, mas em níveis maiores de tensão, né? Que nós chamamos de média tensão. Então, o que vai diferenciar, quais são os fatores que são levados em consideração para definir e determinar se uma determinada edificação vai receber o fornecimento de energia em baixa ou em média tensão? Se ela for receber em baixa, vai ser um transformador exclusivo para ela ou um mesmo transformador pode alimentar várias instalações ali da vizinhança. Então, o que define isso não é uma norma brasileira que vale para toda a extensão do nosso território nacional. Na verdade, quem define esses aspectos é a concessionária do local onde se encontra essa edificação. Então, pode variar de uma região para outra do Brasil. No nosso caso, essa aula, nós focamos no que define a CEMIG, né? Porque a concessionária que cuida dos processos de distribuição aqui na região do Triângulo Mineiro é a CEMIG. Então, nós vamos pautar todo o estudo dessa aula na norma de distribuição da CEMIG, chamada ND 5.1. O título dessa norma é Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária, Rede de Distribuição Aérea, Edificações Individuais. Então, nós vamos pautar todo o nosso estudo nessa norma da CEMIG. Se vocês forem trabalhar em uma região diferente da região alimentada pela CEMIG, provavelmente a concessionária desse outro local vai ter regras e normas próprias dela. Então, vai ser preciso pesquisar, estudar e entender a dinâmica de cada local, que define cada concessionária. Mas como nós estamos na região aqui do Triângulo, essa aula nós vamos pautar no estudo sobre o que a CEMIG diz para a gente a respeito de fornecimento em baixa tensão para edificação individual. Então, como eu disse, tudo que nós vamos estudar a partir de agora tem como base a norma ND 5.1 da CEMIG. No próprio site da CEMIG, vocês conseguem ter acesso a essa norma e fazer o download dela. Então, eu sugiro que vocês façam isso para ter acesso à norma na íntegra,
poder consultar todas as tabelas, todos os detalhes e pautar o estudo por lá também. Bom, as tensões de fornecimento de energia efetuada pela CEMIG é feita em uma das seguintes tensões secundárias para o caso de instalações que recebem baixa tensão. Então, nós temos aí na letra A o nível de tensão 127/220, quando estamos tratando do fornecimento por sistema trifásico, estrela, com neutro multiaterrado e frequência de 60 Hz. Ou letra B, tensões de 120/240 volt, quando se trata do sistema bifásico com neutro multiaterrado e frequência de 60 Hz. Quem vai receber a alimentação por um sistema trifásico ou por um sistema bifásico, de acordo com esses níveis de tensão aí, é definido de acordo com as características da instalação, que eu vou mostrar para vocês. Limites de fornecimento. O fornecimento de energia elétrica deve ser sempre efetuado em tensão secundária de distribuição às unidades consumidoras que apresentarem carga instalada igual ou inferior a 75 kW. Então, se a sua instalação tem carga instalada igual ou menor que 75 kW, com certeza você vai receber esse fornecimento em tensão secundária de distribuição. Esse termo, né, tensão secundária de distribuição, esse secundário é porque nós pegamos no secundário do transformador, né? Então, é aqueles níveis de tensão que eu acabei de falar para vocês na tela anterior. Para o caso do sistema trifásico, 127/220 volts. Então, se a sua instalação tem uma carga instalada menor ou igual a 75 kW, você vai receber em baixa tensão. As unidades com carga instalada superior a 75 kW terão um fornecimento em média tensão de distribuição, de acordo com as prescrições contidas na norma CEMIG-ND 5.3. Então, se você tiver uma carga instalada maior que 75 kW, você vai receber em média tensão. E aqui não é o foco mais da nossa disciplina, né? Nós estamos focando no estudo de edificações que recebem fornecimento em baixa tensão. O fornecimento em média tensão, ele é prescrito de acordo com a norma CEMIG-ND 5.3. Se vocês tiverem curiosidade de pesquisar essa norma, também tem disponível lá no site da CEMIG. Mas ainda tem uma observação aqui, ó. Vamos continuar a ler. Caso a carga instalada seja superior a 75 kW e a demanda seja menor ou igual a 304 kVA e o consumidor fizer a opção por fornecimento na baixa tensão, ele deve realizar o pedido por escrito. Então, existe uma possibilidade de você ter a carga instalada superior a 75 kW e ainda receber em baixa tensão. Você pode fazer isso por meio de um pedido escrito para a concessionária, desde que você tenha uma demanda menor ou igual a 304 kVA. Bom, na tela anterior eu falei sobre carga instalada, né, de 75 kW e falei sobre demanda de 304 kVA. Embora a gente já tenha falado na aula número 1 a diferença entre esses dois termos, eu vou relembrar aqui com vocês rapidamente. O que é potência instalada ou carga instalada de uma determinada instalação elétrica? É o somatório das potências nominais dos equipamentos elétricos de uma unidade consumidora que, após a conclusão dos trabalhos de instalação, estarão em condições de entrar em funcionamento. Então, se você fizer uma soma da potência nominal em watt, né, de todos os equipamentos elétricos que estarão em condições de entrar em funcionamento nessa instalação, você vai ter esse somatório total
e isso, em watt, né? E isso indica a carga instalada dessa instalação, ou a potência instalada dela. Então, esse termo potência instalada ou carga instalada se refere simplesmente a uma soma das potências de todos os equipamentos elétricos dessa instalação. Agora, a potência, né, a carga instalada é uma informação importante, porque ela diz, né, esse somatório total dos aparelhos que existem na edificação, mas nós sabemos que é muito difícil que todos esses equipamentos estejam ligados o tempo todo, simultaneamente. Nós sabemos que, em condições normais de operação da edificação, é comum que nós não tenhamos todos eles ligados ao mesmo tempo. É por isso que surge o conceito de demanda. O que é demanda? É a média das potências elétricas instantâneas solicitadas por uma unidade consumidora durante um período especificado. Então, por exemplo, se eu falo que a demanda de um determinado período da manhã de uma instalação elétrica é 0,7, o fator de demanda dela. O que eu estou querendo dizer com isso? Que naquele momento, a média dos equipamentos que estão ligados, na verdade, é 70% da carga total que está instalada. Ou seja, 70%, nesse caso hipotético, dos equipamentos elétricos estão ligados e 30% estão desligados. Esse é um fator de demanda que dá uma ideia dessa média das potências elétricas instantâneas solicitadas por uma unidade consumidora. Então, do que depende esse fator de demanda? Depende muito do tipo de instalação e, dependendo da instalação, depende também do horário, né? Do período de tempo que nós estamos levando em consideração. Limites de fornecimento de acordo com a CEMIG ND 5.1. Para fazer um resumo do que nós lemos anteriormente. Se a carga instalada for menor ou igual a 75 kW, nós vamos receber o fornecimento em tensão secundária de distribuição, do secundário transformador, ou seja, em baixa tensão. Agora, se a carga instalada for superior a 75 kW, nós temos duas possibilidades. Se a demanda for inferior a 304 kVA, o consumidor, se ele quiser, ele pode fazer o pedido por escrito para o fornecimento em baixa tensão e a concessionária vai avaliar aí o caso. Agora, se ele tem carga instalada superior a 75 kW e a demanda também é superior a 304 kVA, aí necessariamente a CEMIG vai fazer o fornecimento em tensão de nível médio de distribuição, né? Então, não vai receber mais em baixa, vai receber em média tensão. Vamos falar agora sobre os tipos de fornecimento. A CEMIG divide os consumidores dela em vários tipos diferentes. Então, nós temos consumidores tipo A, B, C, D, E, F, G e H. Os consumidores, eles variam de A a H. O que define, né? O que caracteriza cada um desses tipos de consumidores? Então, eu resumi as informações aí para vocês nessa tabela. Olha só, para um consumidor ser classificado como tipo A, ele pode ser urbano ou rural e ele pode ser atendido, esse número 1 aqui de baixo, ó, indica que ele pode ser atendido por redes secundárias trifásicas, no nível de tensão 127/220, ou bifásicas, com o nível de tensão 120/240 volts. O fornecimento desse tipo de consumidor é feito por apenas 2 fios, então ele só recebe uma fase e o neutro. Para ele se encaixar nesse tipo, ele tem que ter uma carga instalada menor ou igual que 10 kW, que 10.000 watts, né? Existe alguma restrição? Sim, o consumidor, se ele tiver motor monofásico com potência maior que 2 cavalos ou máquina de solda transformador com potência maior que 2 kVA,
ele não pode se enquadrar no tipo A+. Então, essa última coluna aqui indica as restrições que impedem um determinado consumidor de se encaixar nessa faixa. Vamos ver o tipo B. O consumidor tipo B ele pode ser urbano ou rural também. Também é do tipo 1 aqui, pode ser atendido por redes secundárias trifásicas ou bifásicas. E o fornecimento dele, diferentemente do tipo A, é feito a 3 fios. 3 fios significa que ele recebe 2 fases mais o neutro. O limite de carga instalada do consumidor tipo B é 15 kW. Então, ele tem que ter uma carga instalada menor ou igual a 15.000 watts. E ele tem restrições também. Os mesmos aparelhos do tipo A, se alimentados em 127 volts, motores monofásicos com potência maior que 5 cavalos em 220 volts e máquina de solda transformador com potência maior que 9 kVA em 220 volts. Então, essas são as restrições para o consumidor se encaixar no tipo B. Existe também o consumidor tipo C. O consumidor tipo C, ele é a maior parte das residências, né? Geralmente, a instalação de nível residencial se encaixa no tipo C. Então, vamos ver, o tipo de consumidor dele é urbano ou rural, só que ele é atendido por redes tipo 2. Rede tipo 2, elas são redes exclusivamente trifásicas, ou seja, que tem o nível de tensão 127/220. 127 a gente sabe que é fase neutro, né? 220, fase-fase. O fornecimento para o consumidor tipo C, ele é feito a 4 fios. Então, ele recebe 3 fases mais o neutro. Quais que são os limites de carga instalada? Ele tem que ter uma carga instalada maior ou igual a 15,1 kW e menor ou igual que 75 kW. Então, a carga instalada dele está entre 15,1 kW e 75 kW. Aqui do lado, nós temos restrições também para eles. Então, temos aí de restrição, mesmo os aparelhos do tipo A, se alimentados em 127 volts, motor monofásico com potência maior que 5 cavalos em 220 volts, motor de indução trifásico com potência maior que 15 cavalos e diferentes tipos de máquina de solda aí. Continuando, nós temos ainda os consumidores tipo D, E, F, G e H. Então, o D e o E são consumidores rurais. O D, ele recebe alimentação a 3 fios, o E a 4 fios. O D tem um limite de carga instalada de 50 kW e o E tem um limite de 75 kW. O F, ele pode ser um consumidor urbano ou rural e ele recebe a 4 fios naquele caso especial que eu disse para vocês, quando a carga instalada dele é maior que 75 kW, só que a demanda é menor que 304 kVA. Então, nesse caso aqui, é o único caso, né, que a carga instalada é maior que 75 kW, e aí ele tem que fazer aquele pedido por escrito, caso ele queira receber em baixa tensão ainda. Os consumidores tipo G e H também são urbanos ou rurais. Eles recebem apenas 2 fios, fase e neutro, e eles são atendidos por redes de distribuição primárias monofásicas localizadas em via pública, 120 e 240 volts. Então, aí do lado também tem todas as restrições para cada um desses tipos de fornecimento. Lá na ND 5.1 tem descrito, né, com mais detalhes, caracterizações sobre cada um dos tipos de fornecimento, que vocês podem ler e consultar lá se quiserem. Determinação da carga instalada. Como que nós fazemos, então, para calcular essa carga instalada?
Para a definição do tipo de fornecimento, o consumidor deve determinar a carga instalada somando-se a potência em kW dos aparelhos de iluminação, aquecimento, eletrodomésticos, refrigeração, motores e máquina de solda que possam ser ligados em sua unidade consumidora. Ou seja, vamos pegar todos os equipamentos que dependem de alimentação de energia elétrica, que vai ser utilizado na unidade consumidora, e vamos somar as potências deles em watt, né? Para obter a carga total instalada em watt ou quilowatt. Os aparelhos com previsão de serem adquiridos e instalados futuramente podem também ser computados no cálculo, a critério do consumidor, visando dimensionar a entrada de serviço, já considerando o aumento de carga da unidade consumidora. Então, se o consumidor tem a pretensão de futuramente instalar algum novo equipamento, ele já pode também somar esses novos equipamentos que ele pretende adquirir para poder fazer o dimensionamento correto já da entrada de serviço e da instalação. Não é necessário considerar a potência dos aparelhos de reserva. O que são aparelhos de reserva? Quando nós formos fazer a divisão dos circuitos no nosso projeto, vocês vão ver que a NBR 5410, ela exige que nós deixemos alguns circuitos de reserva no nosso quadro. Esses circuitos de reserva são para eventuais futuras novas cargas que nós vamos querer instalar, né, na unidade consumidora, mas sem ainda nenhuma destinação específica. Nós só temos que deixar espaço para os circuitos de reserva. Então, a CEMIG está dizendo que nós não precisamos considerar a soma dos aparelhos de reserva, até porque são reserva, né? Nós nem sabemos ainda que aparelhos que nós vamos ligar nesse circuito, se é que vamos ligar. Quando o consumidor não dispuser das potências de seus aparelhos, podem ser considerados os valores médios indicados nas tabelas 9A e 9B, páginas 6-11 e 6-12 da norma CEMIG-ND 5.1. Então, vocês vão fazer o trabalho, né, de determinação da carga instalada do projeto de vocês, e caso tenha aparelhos que vocês não conheçam, não tenham ideia, né, da faixa de potência típica, pode consultar essas tabelinhas lá da norma da CEMIG, que ela fornece para nós valores médios típicos de potência de diferentes tipos de aparelhos elétricos. A CEMIG definirá o tipo de fornecimento às unidades consumidoras rurais, considerando a carga declarada pelos consumidores. Então, eu coloquei um exemplo aqui para vocês de uma instalação residencial qualquer, onde nós vamos determinar a carga instalada nessa instalação. Bom, nesse caso, nessa tabela aqui, ela foi dividida em 3 colunas, né? Quantidade, descrição, qual que é o equipamento e a potência unitária dele. Então, por exemplo, nós temos 8 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28 watt cada uma. Então, aí foi colocado, né? Foi considerado a potência de lâmpada para circuito de iluminação, né? Então, nós temos vários tipos de lâmpadas aí diferentes. Aqui nós temos tomadas de uso geral de 100 VA, tomadas de uso geral de 600 VA, chuveiro, forno elétrico, secador, geladeira, fogão, lava-louça, lava-roupa, mini system, televisão e ar-condicionado. Então, esses são todos os equipamentos dessa instalação. Nós somamos as potências de todos eles e chegamos aí nesse valor de 26,702 kW. Observe o seguinte, se você não some o mesmo equipamento 2 vezes, por exemplo, se você deixou uma tomada de uso geral na cozinha para a geladeira e você já contabilizou ela aqui dentre as tomadas de uso geral,
não precisa considerar a geladeira separada depois. Não, logicamente, você não vai somar um mesmo equipamento duas vezes. Você soma os equipamentos que você tem certeza que vai operar lá, né, com a potência média deles, e com certeza vão sobrar outras tomadas também, né, sem destinação. Aí você contabiliza elas dentro das tomadas de uso geral. Vamos relembrar aqui alguns termos que nós estudamos na aula 1, porque nós vamos usar esses termos daqui a pouquinho. Então, toda a região, desde a rede secundária de energia elétrica lá no ponto de derivação, vamos considerar que aqui é o nosso transformador, está lá no poste da rede de distribuição, desde o transformador, todo esse caminho aqui, até ele chegar dentro da sua instalação e até chegar no quadro de proteção e medição, todo esse trajeto nós chamamos de entrada de serviço. Agora, lembre-se também dos nomes dos ramais. O ramal de ligação é o ramal que liga o transformador até o ponto de entrega. O ponto de entrega é o ponto a partir do qual o consumidor é responsável pela instalação. Então, até esse ponto aqui, a concessionária é responsável pela instalação. Desse ponto para dentro, o consumidor que é responsável pela instalação. Então, lá do transformador do ramal da rede, né, até o ponto de entrega, nós chamamos de ramal de ligação. Agora, do ponto de entrega até o quadro de proteção e medição, nós chamamos de ramal de entrada. E do ponto de entrega até o quadro, incluindo o quadro, né, de proteção e medição, nós chamamos de entrada consumidora. Então, eu estou relembrando esses termos porque eles aparecem nas tabelas que eu tirei lá da norma da CEMIG, só para vocês relembrarem o que significa cada um deles. Então, olha só. No caso das unidades consumidoras, urbanas ou rurais, atendidas por redes secundárias trifásicas, né, portanto 127, 220 volt, com carga instalada entre 15,1 e 75 kW, o fornecimento deve ser a 4 fios, sendo a entrada de serviço dimensionada pela demanda. Então, quem que é esse tipo de consumidor aqui? Ele é o consumidor tipo C, ele é um consumidor que tem carga instalada entre 15 e 75 kW. Esse aqui é o tipo de consumidor mais comum para instalação residencial que eu falei para vocês, né? Então, esse consumidor tipo C aqui, como que nós definimos a entrada de serviço dele, né? Então, nós vamos definir aqui o tipo de proteção lá da entrada, nós vamos definir as características do condutor do ramal de entrada, vamos definir o aterramento, condutor de proteção, o tipo de poste e de pontalete. Então, nós precisamos, para fazer todas essas definições, de saber, além do tipo de consumidor, a faixa desse consumidor. Se ele vai ser C1, C2, C3, C4 e assim sucessivamente. Como que você descobre a faixa do consumidor? Por meio do cálculo da demanda dele. Então, se ele tiver uma demanda, né, de 0 até 15 kVA, nós falamos que ele é um consumidor tipo C, faixa C1. Se ele, por exemplo, tiver demanda entre 47,1 e 57 kVA, nós dizemos que ele é um consumidor tipo C, faixa C6, certo? Então, para consumidores desse nível de carga instalada aqui, entre 15 e 75, não é suficiente você saber só a carga instalada. Nós precisamos saber também a demanda provável dele para poder identificar em qual faixa ele se encaixa melhor. Vamos então ver como que nós podemos calcular a demanda. Além de definir as características dos ramais de entrada, a norma também fornece outras tabelas com o dimensionamento dos ramais de ligação
e da medição para diferentes tipos de consumidores e as suas faixas. Então, conforme eu disse, nós calculamos a carga instalada para definir o tipo do fornecedor e as características específicas dele, né, de acordo com aquilo que nós vimos naquela tabela sintetizadora que eu mostrei para vocês. E depois, a faixa nós definimos a partir do cálculo da demanda. A partir disso, nós podemos caracterizar o estilo de medição que vai acontecer na instalação. Nós podemos saber características do medidor, né, a corrente nominal e a máxima dele, número de elementos. Podemos saber se vai existir transformador de corrente, né, se a medição ela vai ser diretamente realizada ou se vai precisar de um transformadorzinho de corrente. E nós também podemos obter informações sobre o ramal de ligação aéreo. Então, nós podemos obter informações a respeito do tipo do cabo utilizado, né? Por exemplo, T 16 milímetros quadrados, Q 16 milímetros quadrados e assim sucessivamente. Então, para cada uma dessas faixas, né, nós temos já determinado pela concessionária a caracterização da medição e dos ramais de entrada e de ligação também. Vamos agora compreender como que acontece a determinação da demanda de edificações individuais. A expressão para o cálculo da demanda é uma soma de 6 parcelas, A, B, C, D, E e F. Vamos entender o que significa cada uma dessas parcelas. Presta atenção, porque quando nós fizemos o cálculo da carga instalada, nós colocamos o resultado em termos de quilowatt, que é potência ativa, né? Agora, o cálculo da demanda, nós colocamos o resultado em kVA, que é a potência total ou potência aparente. Vamos ver então o que significa a parcela A. A refere-se à demanda de iluminação e tomadas. Então, sempre imagina aquela tabela completa que tem em cada linha um elemento da sua unidade consumidora. Então, dessa tabela total, nós vamos somar a parte, né, de potência referente à iluminação, ou seja, as potências das lâmpadas e tomadas. Então, vamos somar lâmpadas e tomadas. Quando nós fizermos isso, nós vamos obter uma determinada potência. Aí, nós vamos escolher um fator de demanda para iluminação e tomada de acordo com essa tabela. Então, olha só, se a carga instalada referente a apenas iluminação e tomada primeiro for menor que 1 kW, ou seja, menor que 1000 watt, o fator de demanda que nós vamos usar é 0,86. Nós vamos usar para quê esse fator de demanda? Para lâmpadas e tomadas, tá? Esses dois fatores, eles entram juntos dentro dessa letrinha A. Então, é o mesmo fator de demanda para iluminação e tomada. Bom, aqui nós temos agora, na segunda linha, o caso em que a carga instalada está entre 1000 e 2000 watts. Nesse caso, o fator de demanda é 0,81. E assim, sucessivamente, nós vamos somando a carga instalada de iluminação e tomada. Nós observamos em qual linha se encaixa essa carga que nós somamos e, a partir daí, definimos o valor do fator de demanda. Vamos ver agora o que significa o B. O B é a demanda relativa aos aparelhos eletrodomésticos e de aquecimento. Os fatores de demanda devem ser aplicados separadamente à carga instalada dos seguintes grupos de aparelhos. Então, dentro do fator B, nós temos vários grupos, que ele chama aí de B1 até B5.
Quem que é o grupo do B1? Chuveiro, torneira e cafeteira elétrica. B2, aquecedores de água por acumulação e por passagem. B3, fornos, fogões e aparelhos tipo grill. B4, máquina de lavar e secar roupa, máquina de lavar louça e ferro elétrico. E B5 são os demais aparelhos: TV, conjunto de som, ventilador, geladeira, freezer, torradeira, liquidificador, batedeira, exaustor, ebulidor, etc. Então, nessa parte do B, nós vamos definir grupos diferentes e para cada um desses grupos, B1, B2, B3, B4 e B5, nós vamos definir um fator de demanda para eles. Vamos olhar a tabelinha da letra B. Então, aqui nós temos os fatores de demanda de aparelhos eletrodomésticos, de aquecimento, de refrigeração e condicionadores de ar. Então, a maior parte dos equipamentos nós analisamos por meio dessa tabela. Então, por exemplo, lá, vamos imaginar a determinação do fator de demanda para o grupo B1, que entra chuveiro, torneira e cafeteira elétrica. Vamos imaginar que numa instalação qualquer, nós tenhamos 2 chuveiros elétricos, 2 torneiras elétricas e uma cafeteira elétrica. Então, somando esses equipamentos aí do grupo B1, a gente obtém 5 aparelhos diferentes, né? 2 chuveiros, 2 torneiras e uma cafeteira, nesse caso hipotético. 5 aparelhos, qual que é o fator de demanda relacionado a 5 aparelhos? 70%, ou 0,7, né? Fator de demanda. Então, para o meu grupo B1, nesse caso, eu utilizaria um fator de demanda de 0,7. Nós temos aqui outra tabela, que é a tabela de fator de demanda de fornos e fogões elétricos. Então, se você estiver trabalhando com o item B3, que é relacionado a forno e fogão, nós vamos olhar essa tabela aqui, que ela é parecida com a anterior, ela depende também do número de aparelhos, né? Aí nós temos um fator de demanda para aplicar se a potência for até 3,5 kW e nós temos outro fator de demanda se a potência for maior que 3,5 kW. Então, essa tabelinha nós usamos de forma específica para aquele fator B3, que é relacionado a forno e fogão elétrico. Os demais aparelhos nós calculamos com base na tabela que eu mostrei na tela anterior. Passando agora para a parcela C, ela se refere à demanda dos aparelhos condicionadores de ar. No caso de condicionador central de ar, utilizar fator de demanda igual a 100%. Então, para olhar a demanda de ar-condicionado, nós vamos usar a tabela que eu mostrei há 2 telas anteriores, né? A da tabela anterior é específica para forno e fogão, e aí a antes dessa era aquela geral para todos os equipamentos. Então, aquela geral nós usamos também para os aparelhos de ar-condicionado. Na letra D, nós nos referimos à demanda de motor elétrico. Motor elétrico, eu não coloquei aqui na apresentação a tabela de demanda de motor, mas ela está presente na norma, né, como um todo. Então, caso vocês precisem de determinar a demanda de motor, olha lá na ND 5.1, que a tabelinha está lá, para motor monofásico e tem para motor trifásico também. E a parcela E se refere à demanda de máquinas de solda e transformador. Então, nesse caso, se tiver máquina de solda na instalação, nós determinamos a demanda por meio dessa regrinha aí. 100% da potência do maior aparelho, 70% da potência do segundo maior,
40% da potência do terceiro maior e 30% da potência dos demais. Nesse caso, que nós estamos trabalhando com a instalação residencial, vocês provavelmente não vão precisar dessa parcela E, né? Porque não vai ter máquina de solda na instalação. E o F também provavelmente vocês não vão usar, que ela é a demanda relacionada aos aparelhos de raio-x, que é determinado por 100% da potência do maior aparelho e 10% da potência dos demais. Para ficar mais claro para vocês esse processo de determinação da demanda, eu coloquei aqui um exemplo para a gente pensar junto. Então, olha só, a primeira coisa que vocês vão fazer é colocar de forma organizada numa tabela todos os equipamentos elétricos que existem na sua instalação. Então, aqui estão as lâmpadas, as TUGs de 100 VA, as TUGs de 600 VA, chuveiro, forno, lava-louça, lava-roupa, ar-condicionado e demais aparelhos. O que nós vamos fazer? O primeiro fator, primeira parcela lá da fórmula da demanda, que era a letrinha A, ela estava relacionada à demanda de iluminação e tomadas, né? Então, nós vamos somar aqui as potências das nossas lâmpadas e das nossas tomadas. Essas três primeiras linhas aqui, então, elas se referem à parcela A da demanda. Então, eu separei as duas aqui em parte de potência ativa e potência reativa. Por quê? Lembra que eu disse para vocês que nós vamos obter a demanda em kVA, que não é em watt? Então, eu peguei e separei a potência ativa e a potência reativa para eu poder aplicar os fatores de demanda de forma separada, na parte real da potência e na parte imaginária da potência, né? Porque aí eu vou ter aqui a potência ativa da demanda e a potência reativa da demanda. Por que eu não calculo o kVA direto aqui e aplico o fator de demanda direto no kVA, na potência aparente? Porque nós sabemos que potência aparente, gente, na verdade, é um número complexo, né? Ela é um número complexo que tem parte real e parte imaginária. Então, se eu simplesmente pegar o módulo desse número complexo e aplicar o fator de demanda, eu não vou ter um resultado tão preciso como se eu fizer dessa forma aqui que eu tô fazendo. Então, por isso que eu separei em parte ativa e reativa. Pensa que é a parte real e a parte imaginária do número complexo que forma a potência aparente, tá? Como que nós separamos aqui as potências em termos de potência ativa e reativa, em termos de watt e volt-ampere reativo? Nós fazemos essa separação por meio do fator de potência. Então, você precisa conhecer o fator de potência dos seus equipamentos para poder separar eles em parte ativa e parte reativa. Se tiver equipamento que você não sabe o fator de potência, ou por exemplo, para as tomadas, né, de uso geral aí, que são tomadas que vão alimentar equipamentos no geral, você pode considerar um fator de potência típico de 0,92, tá? Para esses casos. Então, aqui está o meu fator de demanda para a parte A. Eu determino olhando a tabelinha do fator de demanda lá para iluminação e tomada, deu 0,72. Esse 0,72, eu vou multiplicar ele pela potência ativa total. Vou fazer 1072 vezes o 0,72, obtive o 771,84 e vou multiplicar a minha potência reativa total também pelo fator de demanda de 0,72. Quando eu faço a multiplicação de 1429,33 por 0,72, aí eu obtenho a potência reativa da demanda,
que é 1029,12. Então, eu vou repetir esse processo de separação de potência ativa e reativa e aplicação do fator de demanda de forma separada para todos os elementos aí da tabela, ok? Bom, continuando, então, 0,72 foi o fator de demanda que eu obtive olhando a tabelinha de iluminação e tomada. Agora, eu vou passar para a parte da parcela B da fórmula. Lembra que o B tem várias outras subcategorias? Tem B1, B2, B3, etc. Quem que era o B1? O B1 era aparelho de chuveiro, né? A potência de chuveiro, de torneira elétrica e de cafeteira elétrica. No caso dessa instalação aqui, ela não tem nem cafeteira nem torneira, né? Então, nós estamos considerando a presença só de 2 chuveiros. Então, esses 2 chuveiros aqui, essa linha, ela entra na parcela que nós chamamos lá de B1. B1. Beleza. Aqui, ele só tem 2, a quantidade, a gente olha lá na tabelinha de equipamentos elétricos no geral, para saber a demanda dela, né? Só tem dois equipamentos, 2 chuveiros nesse caso, que se enquadram dentro da categoria de B1. A gente olha lá o fator de demanda para 2 aparelhos, ele é 0,92. Então, eu multiplico 0,92 vezes o 11.000, eu tenho a potência ativa da demanda. Repara que o chuveiro, eu considerei ele com um fator de potência igual a 1, por isso que ele não tem potência reativa aqui, né? A potência reativa dele é 0. Bom, continuando, nós temos o forno. O forno, ele faz parte da categoria B3. O forno, ele tem... forno, fogão elétrico, ele tem uma tabela específica de fator de demanda para essa categoria B3, que eu comentei com vocês algumas telas atrás. Então, eu vou lá, só tem um equipamento nesse caso, né, que se enquadra na categoria B3. Esse equipamento, olhando lá na tabelinha específica, o fator de demanda dele é 0,8, aplica o fator de demanda aí na potência ativa do forno. Continuando, nós temos lava-louça e lava-roupa que entra na categoria B4, né? Então, eu olho lá na categoria B4, eu tenho 2 aparelhos aqui, um lava-louça e um lava-roupa, na categoria B4. Olho lá na tabelinha de fator de demanda daqueles equipamentos no geral, eu tenho fator de demanda de 0,92, porque eu tenho 2 aparelhos aí. Aplico o fator de demanda na potência ativa e reativa. Próxima linha, eu tenho o ar-condicionado. O ar-condicionado, ele entra na categoria C da soma de demandas. É um aparelho apenas, né? Então, eu olho lá na tabelinha de equipamentos no geral também. O fator de demanda é 1, porque eu tenho um equipamento só. E aplico, então, o fator de demanda, que é 1, a parte ativa e reativa. Os demais aparelhos aqui, eles não se encaixam em nenhuma parte específica. Então, ele entra dentro da categoria de B5, que era justamente para os demais aparelhos. Então, B5, olho naquela tabela geral também, a quantidade de aparelhos que se encaixam em B5 é 7. O fator de demanda, nesse caso, ele é 0,6, né? Aplico 0,6 na potência ativa e reativa. Bom, depois a gente pode fazer a somatório, né? O somatório total dessas potências. Então, aqui embaixo eu tenho o somatório da potência ativa total, que é a carga instalada, né? Antes de aplicar o fator de demanda, somando aqui todas as potências ativas, esse 26,7 kW, é o valor da carga instalada, né? Da instalação, que a gente já tinha comentado anteriormente. Então, aqui eu tenho a soma agora das potências reativas de todos os aparelhos, e aqui do lado de cá eu tenho essa mesma soma, só que
com as potências ativa e reativa da demanda, né? Depois de aplicar esses fatores de demanda para cada um desses elementos. Agora que eu tenho a potência ativa e reativa da demanda, como que eu faço para poder obter a demanda, né? A potência da demanda, potência aparente da demanda? Basta eu fazer raiz quadrada da parte ativa ao quadrado mais parte reativa ao quadrado. Então, faço aqui como se fosse o triângulo de potências da demanda, né? Raiz quadrada de PD ao quadrado mais QD ao quadrado me dá 23,2424 kVA. Esse é o valor da nossa demanda para esse exemplo de instalação. Depois que nós encontramos a demanda, o que nós vamos analisar? Vamos analisar em qual faixa de consumidor nós nos encaixamos. Então, a gente já tinha falado que a gente era consumidor tipo C, porque a carga instalada deu 26, né? 26 kW. Como está entre 15 e 75, isso caracteriza um consumidor tipo C. E a demanda dele, nós obtivemos 23,24. Então, em qual faixa que a gente se encaixa? A gente se encaixa aqui na faixa de C3, concordam? De 23,1 a 27 kVA de demanda. Então, isso caracteriza um consumidor do tipo C3. Aí, a gente tem aí o tipo de proteção do disjuntor termomagnético para as normas NEMA e EC, né, a corrente nominal dele. Nós temos a caracterização do ramal de entrada, conforme a gente tinha combinado, um condutor de cobre de 25 milímetros quadrados. Nós temos a característica aí do eletroduto que tem que ser usado. Nós temos a característica do aterramento e com relação também ao poste e pontalete que deve ser utilizado. Além disso, nós podemos também determinar para o tipo de consumidor C3 as características da medição, do quadro de medição e do ramal de ligação. Então, você olha aí a característica para a linha do consumidor C3 e aí a gente obtém a característica do medidor. Nesse caso, não precisa de transformador de corrente, né? Não é necessário. E o nosso ramal de ligação vai ser do tipo Q, 16 milímetros quadrados. Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para falar com vocês a respeito do cálculo de carga instalada e demanda. Agora vocês vão fazer exatamente isso para o projeto de vocês. Vão fazer essa tabela com a descrição de todos os equipamentos elétricos que vão existir na instalação. Vão fazer o cálculo da carga instalada, o cálculo da demanda, vão definir o tipo de consumidor e a faixa dele, e a partir disso vocês conseguem definir as características do ramal de entrada, do ramal de ligação, da proteção e da medição da sua instalação. Tirem as dúvidas comigo, eu estou sempre à disposição. Muito obrigada pela atenção e até mais.